com grande alegria que eu te saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa de reflexão bíblica e, para tanto, eu te convido a ler um texto bíblico na Palavra de Deus. E o texto que nós vamos ler está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo de número 3 e o verso de número 16. A palavra de Deus nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com base na leitura desse precioso texto, eu quero chamar a sua atenção para essa grande verdade: salvação, uma grande dádiva de Deus. Inicialmente, eu diria que a salvação não é um prêmio que recebemos por causa das nossas obras, mas um presente que recebemos por causa da graça de Deus. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2 e o versículo de número 8, Paulo, ele fundamenta esta verdade dizendo: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, como se pode observar, nós conquistamos a salvação não pelo esforço próprio, nós recebemos a salvação pela fé em Cristo Jesus. A salvação, ela não é resultado do que fazemos para Deus, mas do que Deus fez por nós. Falando a Nicodemos, o Senhor Jesus, ele destacou essa gloriosa verdade no versículo mais conhecido da Bíblia. Ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse precioso versículo, nós vamos encontrar algumas preciosas verdades acerca dessa tão grande salvação. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, ele diz: como escaparemos nós de tão grande salvação? Então, com base nesta gloriosa verdade, nós identificamos, em primeiro lugar, que a salvação é grande pela sua procedência. Observe que Jesus Cristo, ele disse: porque Deus amou. A pergunta é: quem nos amou? Jesus disse: Deus. Então isso significa dizer que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, o sustentador da vida, tomou a iniciativa de nos amar. E é importante salientar que a palavra de Deus nos informa que Ele nos amou antes da fundação do mundo. Então isso significa dizer que o amor de Deus por nós é eterno. O amor de Deus por nós é deliberado. É importante destacar que Deus não nos amou por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. E Paulo, ele frisa essa verdade
em Romanos capítulo 5 e o versículo de número 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós éramos pecadores. Então, se observa claramente que a causa do amor de Deus não está em nós, mas nele mesmo. Nós estávamos desgarrados como ovelhas que não tinha pastor. Mas esse Deus grande resolveu nos amar. E Jesus, ele frisou essa verdade para Nicodemos, porque Deus amou. Foi Deus que tomou a iniciativa de nos amar. Ou seja, o Criador amou a criatura. O grande amou o pequeno. O eterno amou o falível. O imutável amou as pessoas falhas e finitas. O Criador do universo, do céu e da terra, te amou, nos amou. Você já parou para pensar acerca desta gloriosa verdade? Que Deus, ele te amou. Foi ele que tomou a iniciativa em te amar. Então essa é a primeira verdade. É que a salvação é grande pela sua procedência. O amor de Deus é grande porque fluiu do coração de Deus para o nosso coração. Em segundo lugar, a salvação ela é grande pela sua amplitude. Observe que Jesus disse, porque Deus amou ao mundo. Então isso significa dizer, meu amigo, minha amiga, que Deus amou as pessoas de todos os tempos, de todas as raças, de todos os lugares, de todas as classes sociais, de todos os credos. Ou seja, Deus amou não aqueles que o amavam, mas amou-nos quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos, conforme Paulo diz em Romanos, no capítulo de número 5, o verso de número 6, 7, 9 e 10. Paulo, ele destaca que nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. Esta era a nossa realidade. Mas, não obstante a essa realidade, Deus nos amou. Nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Deus amou o mundo. Em terceiro lugar, a salvação é grande pela sua intensidade. Jesus, ele disse a Nicodemos, Deus amou ao mundo de tal maneira. Essa expressão de tal maneira aponta para o amor singular de Deus, para o amor incomparável e superlativo de Deus. Isto significa dizer que nós não sabemos explicar essa intensidade. O nosso vocabulário, ele é paupérrimo para descrever com eloquência a intensidade do amor de Deus. Mas eu quero te dizer com muita propriedade que o amor de Deus não foi apenas falado, mas demonstrado. Demonstrado não com cenas arrebatadoras, mas com o sacrifício supremo do Filho de Deus. O amor de Deus não foi esculpido com letras de fogo nas nuvens, mas demonstrado na cruz do Calvário. Isaías retrata isso no capítulo 53 do seu livro, quando ele menciona o sofrimento do servo, o sofrimento do Messias, o sofrimento de Jesus Cristo. E ele disse que
Jesus, ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele diz que Jesus carregou em seu corpo as nossas enfermidades. Há um texto bíblico lá no livro de Lamentações, no capítulo 1, versículo 12, que pontua com muita profundidade essa demonstração do amor de Deus por nós. E eu quero ler esse precioso texto de Lamentações de Jeremias, que retrata com profundidade a grandeza do amor de Deus por nós. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, o profeta diz: não vos comove isso, a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se a dor como minha dor, que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. É bem verdade que esta declaração demonstra o sofrimento do profeta pelo seu povo. Mas aqui está uma declaração profética que se coaduna perfeitamente com o sofrimento do Messias lá na cruz do Calvário. Jesus, ele personificou o amor de Deus por nós. O evangelista João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 1, ele declara: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, Deus, ele demonstrou o seu amor por nós através de Jesus Cristo. Em quarto lugar, a salvação é grande pela sua dádiva. Jesus, ele ainda frisou para Nicodemos: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, veja o detalhe, Deus deu o seu Filho unigênito. Esse detalhe é muito significativo. Sabe por quê? Porque Deus não deu ouro e prata, nem mesmo um anjo para a nossa redenção. Jesus, ele está dizendo a Nicodemos, conforme João 13,16, que Deus deu tudo. Deus deu tudo de si. Deus, ele deu o seu único Filho. E é interessante observar, à luz da palavra de Deus, que Deus, ele deu o seu Filho para que ele fosse esvaziado da sua glória, da sua majestade. Deus deu Jesus Cristo para que ele vestisse pele humana. Deus deu Jesus Cristo para que ele fosse rejeitado, desprezado entre os homens. É o que está escrito na palavra de Deus. Jesus, ele suportou escárnio, cusparadas. Jesus, ele suportou a maldição da cruz. Então isso significa dizer que Deus, ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, como sacrifício para o nosso pecado. Então isso significa dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus, ele deu tudo de si. Em quinto lugar, a palavra de Deus nos mostra que a salvação em Cristo Jesus, ela é grande pela sua oportunidade. O versículo, ele continua dizendo: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê. Então, como se pode observar nessa declaração de Cristo, a salvação, ela não é recebida como
fruto do merecimento humano, mas ela é resultado da graça mediante a fé. Talvez esteja faltando fé em você, para que você possa usufruir desta gloriosa salvação. Mas eu te garanto, conforme diz Paulo em Romanos, capítulo 10, e o versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é esse fio condutor que vai gerar fé em você. Então, mediante a fé, você pode alcançar a salvação. É importante ainda salientar que a salvação não é dada àqueles que se julgam santos, nem àqueles que praticam boas obras com o propósito de alcançarem o favor de Deus. A palavra de Deus nos mostra que a salvação é oferecida gratuitamente àqueles que creem em Cristo. Com isso eu quero dizer a você que essa salvação se alcança não em virtude da pessoa crer em santos, em anjos, mas crer em Jesus, o Filho de Deus, porque Jesus, Ele é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o caminho para Deus, a porta do céu. Jesus é o único mediador que pode nos conduzir a Deus. Então, a salvação está aí, diante de você. É só você rasgar o seu coração. É só você se arrepender dos seus pecados e crer na eficácia do sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré. Em sexto lugar, a salvação ela é grande pela sua libertação. Veja que Jesus ele continua dizendo: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, olha o detalhe, não pereça. Isso significa dizer que a salvação é o livramento da ira vindoura. Salvação é a soltura das cadeias da morte. Salvação é a alforria dos grilhões do inferno. E aqueles que permanecem incrédulos perecerão eternamente, é o que diz a palavra de Deus. Porém, aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho de Deus jamais verão a vida, nem desfrutarão do paraíso de Deus. Mas Jesus Cristo disse: louvado seja Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Ele ainda disse, em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Glória a Deus! E por último, Jesus ele diz que a salvação é grande pela sua oferta. Veja o que ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não apenas livra da condenação os que creem, mas também oferece a eles vida eterna. A vida eterna é uma vida perfeita e íntima com Deus, pelo desdobrar da eternidade. A vida eterna será como uma festa que nunca vai acabar, no melhor lugar, com a melhor música, com as melhores iguarias,
trajando vestes alvas. Enquanto a eternidade durar, desfrutaremos dessa gloriosa vida. Bendito seja Deus por tão grande salvação. Você já tem essa experiência? Jesus disse, e João relatou isso no Evangelho, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, se você deseja essa salvação, ela não está longe de você. Não importa a tua situação. Basta simplesmente você dizer assim, Deus, eu me entrego totalmente ao teu Filho Jesus e o aceito como único e suficiente Salvador para a minha vida. E algo de extraordinário acontecerá quando você rasgar o seu coração e contar para Jesus toda a verdade. Provérbios 28:13, a palavra de Deus diz, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Você deseja confessar? Você deseja relatar para Jesus a sua história? Se você fizer isso, ele tem libertação, ele tem perdão, ele tem transformação, ele tem restauração, ele vai escrever o teu nome no livro da vida e você passa a desfrutar da salvação em Cristo Jesus. E melhor, você não precisa pagar nada, porque tudo já foi pago na cruz do Calvário. A salvação é de graça. Agora, você precisa tomar a iniciativa de renunciar ao pecado. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz de cada dia e venha e me siga. Jesus disse essa verdade a um religioso, mostrando para todos nós que o homem precisa passar pelo processo do novo nascimento, que o homem precisa estabelecer uma aliança com Jesus Cristo, porque debaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importamos que sejamos salvos. O caminho é Jesus, o Filho de Deus. E Nicodemos aprendeu essa gloriosa receita, porque, de fato, ele se familiarizou com o extraordinário amor de Deus na sua vida. E esse amor agora quer te alcançar também. O amor de Deus é incomparável. O amor de Deus é indescritível. O amor de Deus é algo maravilhoso. E eu quero, nesse momento, orar por você. Já estamos no finalzinho de mais um programa de reflexão bíblica. E eu quero chamar você a fazer uma oração a Deus nesta oportunidade. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos rogar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família? Quem sabe você esteja diante de uma adversidade muito grande, mas saiba que o amor de Deus te envolve neste momento e te acolhe, te protege e te dá sustentação para você prosseguir na caminhada. Oremos, portanto, ao Senhor, o nosso Deus. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua grande bondade, a qual foi, ó Deus, ministrada a nós através de Cristo Jesus. Quero te agradecer pelo teu dom inefável. Quero te agradecer pelo teu grande amor, o qual foi demonstrado por nós na cruz do Calvário. E oro também em favor desta pessoa agora, Senhor, que está também orando, que está também clamando a Ti, a Tua intervenção em favor dela, em favor da sua família. Ó Deus, estende as Tuas mãos
porque diz a tua palavra que a tua mão não está encolhida para que não possa salvar. Então estende as mãos e resgata esta pessoa que te aceita como único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Recebe, portanto, meu Senhor, a nossa oração, pois ela é feita em um nome de Jesus. Graças a Deus, estamos concluindo mais um programa de reflexão bíblica e já quero aqui deixar o convite para você nos acompanhar no próximo programa. Querendo Deus, haverá uma programação voltada para esse propósito, que é de levar até você a bendita e gloriosa palavra de Deus. Por último, quero te convidar, a você, sua família, a nos visitar em um dos nossos templos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco, certamente próximo à sua residência, há um templo da Assembleia de Deus, essa igreja que é presidida pelo pastor presidente Ailton José Alves. Disse Jesus: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Deus te abençoe e até o próximo programa, querendo Deus.